verso de número 25. Glória a Deus, aleluia. Romanos, capítulo de número 4, fica depois de Atos, antes da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Então, se você passou perto de Atos ou Coríntios, está no meio. Glória a Deus, aleluia. Todos acharam? Amém, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o qual, vou ler o 24, irmãos, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Amém? Meus irmãos, falar sobre a ressurreição de Cristo não é uma coisa simplória, mesmo porque a morte e ressurreição de Jesus, ela foi parte de um projeto de Deus, e que, portanto, se é um projeto de Deus, logo tem objetivos. Então Jesus não morreu na cruz do Calvário, irmãos, simplesmente por morrer. É muito mais do que aquilo que a gente consegue compreender. Uma das razões pelas quais Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário é que ele morreu, segundo as Escrituras, para nos justificar. E isso fica mais interessante quando a gente aprende o que é justificação bíblica. O que é a justificação segundo o ponto de vista bíblico? Deixa eu dar um exemplo rápido. Eu faltei na empresa, mas eu dei um atestado. E aquele atestado diz que naquele momento eu estava enfermo no médico. A minha falta foi sentida, sim ou não? Foi. Mas ela está justificada. Só que para eu justificar essa falta, não adianta eu chegar lá no meu patrão e dizer: amanheci com a dor de cabeça e resolvi não vir. Para essa falta ser justificada, eu tenho que ter, irmãos, um documento que valida a minha ausência, para que ela, mesmo sendo sentida, seja justificada. E qual é a razão da justificação da minha falta? É que eu, por exemplo, se não me justifico, se eu não estou justificado, se a minha ausência não está justificada, automaticamente eu perco alguns benefícios, não é? Quem trabalha fichado aqui sabe muito bem, irmão, que se faltar, perde o sábado, perde o domingo e perde a sexta, né? E por aí vai. E tem uns patrão que aperta mais e toma mais algumas coisinhas ainda. Mas quando você justifica, você volta a ter o direito, irmãos, daquele dia. E se o teu patrão descontar, mesmo você justificando com atestado, se você for para a justiça, ele está em maus lençóis, porque ele não pode. Você está justificado. A sua ausência foi justificada. Então, quando Cristo morre e ressuscita, uma das razões pelas quais Jesus encarou a morte e foi até o sepulcro é porque ele queria nos dar o benefício da justificação. Porque a Bíblia diz que todos pecaram,
todos faltaram diante de Deus. A Bíblia diz que Deus olhou de cima para baixo e não viu um justo sequer. Encerrados todos debaixo do pecado, não tinha um homem que poderia virar para o outro e dizer: você é pecador, eu não sou. Porque quem não falhava em uma coisa, falhava em outra. Quem não mentia, roubava. Quem não roubava, adulterava, e por aí vai. De maneira que todos pecaram. E a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Logo, preste atenção, que a partir do momento que há pecado, existe a cobrança pelo pecado. E a cobrança por essa falta é a morte. E a morte não é só a morte física que os homens passam. Existe também a morte espiritual e também a morte eterna. E aqui está o perigo. Porque quando Adão pecou, eu vou fazer uma pergunta e você responde. Pode responder bem alto. Quando Adão pecou, ele morreu? Uns dizem que não, outros dizem que sim. É só para você participar e acordar um pouco. Adão, quando pecou, ele não morreu fisicamente no mesmo instante. Mas espiritualmente, ele morreu. Por quê, pastor? Porque quando Deus veio para o culto, que todo dia Deus fazia um culto com Adão, por volta das 6 horas da tarde, esse era o horário. Deus passeava no jardim, e quando Deus veio para o culto, onde é que estava Adão? Ele estava escondido entre as árvores do jardim. E é interessante que as árvores do jardim Deus deu para ele se alimentar, não foi para ele se esconder. Mas por que ele se esconde? Porque ele estava morto espiritualmente. E não tinha como ele se apresentar diante de Deus morto espiritualmente. Logo, o que ele tenta fazer para se justificar? Porque ele olhou para ele e viu que estava nu. E ele disse: eu não posso me apresentar diante de Deus nu. Então o que ele fez? Ele e a esposa: vamos dar um jeitinho aqui e vamos se justificar diante de Deus. Vamos colocar folha de figueira. E eles teceram roupas de folha de figueiras, que é um tipo da justificação humana. É mais ou menos o homem diante de Deus tentando se justificar, dizendo: Deus, eu cometi uma falta aqui, mas eu já resolvi. Olha, nós estamos aqui já vestidinho de folha de figueira. Só que quando Deus veio para o culto, a presença de Deus era tão poderosa, tão impactante, irmãos, que mesmo vestidos de folha de figueiras, eles ainda se olhavam e se viam nus diante de Deus. A ponto de, mesmo vestido de folhas de figueiras, eles se esconderem no meio das árvores do jardim. E Deus veio ter com eles e os pegou, irmãos, numa situação muito difícil. Então o que é que Deus faz? Deus tira a folha de figueira, que é toda a tentativa humana de se justificar diante de Deus e se apresentar diante de Deus de uma forma digna. A Bíblia diz que nenhum homem pode se justificar diante de Deus pelas suas próprias capacidades. Deus então tira aquela vestimenta, imola um cordeiro e veste eles de pele de cordeiro. E diz para eles: agora saem daqui, vão povoar a terra vestidos de pele de cordeiro. Eu disse que todos pecaram. Também disse que o resultado do pecado é a morte, porque Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é ou seja, nós faltamos, cometemos uma falta, e essa falta vai nos cobrar, nós vamos ter que pagar com essa falta. E a paga, irmãos, é a morte.
Só que quando Deus vai vestir eles de pele de cordeiro, para eles serem vestidos de pele de cordeiro, o cordeiro tinha que ser morto. Ou tinha como arrancar toda a pele do animal com ele vivo? Não tinha como, irmãos. Logo, para eles estarem diante de Deus vestidos, numa condição de poder estar diante de Deus, o cordeiro teve que morrer para eles serem justificados diante de Deus. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando quando ele escreve o versículo de número 25. É exatamente isso que o Espírito de Deus enche o coração do apóstolo para escrever. O Espírito Santo está levando o apóstolo Paulo exatamente no momento em que Deus imola um cordeiro, tira a pele deste animal e veste o homem com aquela roupa, para dizer para ele: com essa roupa aí, você pode se apresentar diante de mim. Tanto é, irmãos, que depois que o homem peca, toda vez que ele tinha que se apresentar diante de Deus, ele tinha que se apresentar com um sacrifício. Ele tinha que trazer uma oferta de sacrifício a Deus. Por quê, pastor? Para ele lembrar, irmãos, o que foi que fez, ou o que foi que aconteceu, para que ele pudesse estar vivo naquele momento, e para que a bênção de Deus estivesse sobre ele. Ele tinha que trazer um cordeiro, ele tinha que trazer um animal para imolar diante do Senhor, para que Deus pudesse aceitar ele. Ele tinha que trazer um animal e imolar. Quando Paulo escreve no versículo de número 25, do capítulo 4, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação, era exatamente isso que Paulo estava dizendo. Ele estava dizendo: sabe aquele cordeiro que foi morto lá no Éden? Aquele cordeiro era um tipo de Jesus Cristo, que um dia se entregaria e morreria e ressuscitaria para justificar a nossa falta diante de Deus. Sabe por que nós estamos aqui essa noite? Nós não estamos aqui porque somos bons. Nós não estamos aqui porque somos super-homens e super-girls. Nós não estamos aqui porque somos capazes. Não, nós estamos aqui porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nos justificar. E agora, justificados diante de Deus pelo sangue de Jesus Cristo, nós podemos nos apresentar diante de Deus e adorar a Ele, porque nós estamos justificados do nosso pecado. E eu vou falar algo que vai te espantar, mas é para o teu bem. A justificação no mundo espiritual, ela é tão forte, ela é tão poderosa, que ela faz com que Deus olhe para você e não veja pecado. É forte ou não é isso que eu estou falando aqui? Ô pastor, mas eu sou pecador. Eu tenho consciência, pastor, que eu sou pecador. Só que a Bíblia diz, oh glória, que nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. E sabe o que isso significa? Que todos aqueles que acreditam em Cristo e que recebem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, por causa de crer no sacrifício de Cristo, você é justificado. E a tua falta que era sentida no mundo espiritual, a tua falta que cobraria a morte, a tua falta que te levaria para a perdição eterna, já está justificada. E Deus olha para você, e para se relacionar com você, Ele não vê o teu pecado, Ele vê a justificação pelo
sangue de Jesus Cristo, e para se, aleluia, relacionar com você, ele olha como se você nunca tivesse pecado. Você pecou, você falhou, mas a justificação é tão poderosa que ela te cobre diante de Deus, e Deus vê uma pessoa perfeita para se relacionar com Ele. Pastor, como isso é possível? Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, e purificados diante de Deus, nós podemos adorar a Ele, porque Ele está, aleluia, para receber o nosso louvor. A justificação é tão forte que Deus olha para você, vou repetir, como se você nunca tivesse pecado. E essa é uma das coisas que deixa o diabo mais irado contra a igreja. É que quando nós erramos, pela fé em Cristo, nós choramos, né? Nós nos arrependemos. E toda vez que ele vem, irmãos, com uma acusação contra um servo de Deus, a Bíblia diz assim, ó, nenhuma condenação há, porque nós estamos justificados. Pastor, isso me dá margem para sair aí pecando à torta e à direita? Não. Pelo contrário, isso te chama para responsabilidade, porque foi o sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. A cruz que era para nós morrer, Jesus subiu lá e morreu no nosso lugar. Uma vez morrendo no nosso lugar, ele pega, irmãos, aquilo que nos acusava e traz sobre ele. Agora, toda a sentença de morte, todo o peso do pecado estava sobre Jesus Cristo, e ele suportou. Aí ele morre. Quando ele morre, a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscita, irmãos. E se Jesus morre e não ressuscita, não teria justificação. Mas como ele morreu e ressuscitou, nós estamos justificados diante do Senhor, e podemos chegar aqui hoje e dizer, eu não mereço estar aqui, a minha falta é terrível, mas eu louvo ao Senhor. Ei, olha para mim. Hoje nós somos incentivados a adorar a Deus pelos bens materiais que Ele pode nos dar. Nós somos incentivados a adorar a Deus pela cura do corpo que Ele pode nos dar, pela porta que Ele pode abrir, pelo salário melhor que Ele pode aumentar. Mas deixa eu te dizer algo muito sério, nós não fomos chamados para nos apegar às coisas que vão passar. Eu vim aqui hoje dizer para você que você tem um motivo para adorar a Deus, e não é o carro, nem a casa, nem a conta gorda que você pode ter no banco, mas porque você foi justificado, e no mundo espiritual não tem mais falta. O diabo não pode ir contra você, porque você foi justificado. Não há nenhuma acusação contra você, porque a graça de Deus te cobre, a graça de Deus te envolve, e você está justificado diante do Senhor. Você quer um motivo para adorar a Deus? Adore, porque Ele te justificou através da sua morte e ressurreição. Aleluia! O texto é tão forte que ele diz assim, eu anotei 3 pontos aqui. Primeiro ponto, o texto diz assim, pastor Antônio, que ele foi entregue. Isso aqui é muito forte. Pastor, onde está a força dele ser entregue? Olha que interessante. Quando Judas veio e beijou Jesus, ele estava entregando Jesus aos soldados, sim ou não? É simples, irmão. Leia a Bíblia e você vai ver que houve ali uma maracutaia envolvendo dinheiro. E aí Judas, no capítulo 26, o verso 49, ele entrega Jesus com um beijo. Naquela cena,
dos soldados e também os fariseus, os doutores da lei acompanhando, um dos soldados de Jesus tirou uma espada da bainha, que eu aprendi com a irmã Mary, que era para limpar o peixe, por isso que ele estava com aquela espada ali. Foi ela que me ensinou, irmão. Se estiver errado, cobra dela depois. Ele tirou a espada, irmãos, da bainha e na orelha do servo de mal. Só que ele é interessante, segundo os estudiosos, eu não vou pregar com base nisso, mas segundo os estudiosos, Pedro foi para dar logo no pescoço. Só que como todo mundo sabe, à noite, um pouco escuro, ele errou um pouco o alvo, irmão, e pegou só na orelha. Jesus olhou com a orelha no chão, olhou para Pedro, olhou para o camarada. Imagina, irmão, a agonia que o rapaz devia estar, porque você pode, quando lê a Bíblia, você pode imaginar. Você só não pode meter heresia, irmão, mas você pode imaginar. Imagina comigo, quem já cortou um dedinho, que saiu bastante sangue? Não dá agonia, irmão? Até que estanca aquele sangue. Imagina a orelha no chão, o tanto de sangue que corria. O camarada se banhou de sangue, irmão. Imagina a dor. E ele aqui, ai, 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 Jesus olhando para Pedro, olhando para a orelha. Jesus abaixou, pegou a orelha do camarada, colocou no lugar e falou: Pedro, guarda essa espada. Porque se eu quisesse, eu oraria ao Pai agora, e Ele me enviaria 12 legiões de anjos, e ninguém tocaria a mão em mim. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que ele foi entregue, porque se entregou. João capítulo 10 e o verso 28, ele diz: eu dou a minha vida, e ninguém tem poder de tirá-la de mim. Então eu me entrego, eu dou a minha vida. E porque cumpri a lei, eu tenho o poder de tomá-la de volta. Sabe o que eu estou dizendo? Quando Paulo diz assim que ele foi entregue, Paulo não estava só olhando para o beijo de Judas. Paulo não estava olhando só, irmãos, para a maracutaia que fizeram para pegar Jesus. Não, Paulo estava olhando para a mensagem que João escreveu no capítulo de número 10. O Espírito Santo estava dizendo para Paulo: Paulo, ele foi entregue porque se entregou. E se ele se entregou, é porque tinha objetivo, e o objetivo era você e eu aqui essa noite, aleluia. Por isso ele se entregou. Pastor, qual é o segundo detalhe? Se o primeiro é que ele se entrega, o segundo é que ele se entrega para morrer, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Isso é tão forte que algumas mulheres, algumas Marias, foram ao sepulcro de Cristo ao terceiro dia, mas não era para ver Jesus ressuscitado. Elas foram para fazer o processo final de embalsamento do corpo. Elas foram com algumas especiarias embalsamar o corpo de Cristo. Então elas não foram com fé que Jesus ia ressuscitar. Só que tem um segredo. Jesus disse para os discípulos: está chegando o momento em que o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Eles irão matar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Então, se fosse para ir para o sepulcro, tinha que ir para quê, irmãos? Para ver Jesus ressuscitado. Por que elas vão com especiarias para fazer o processo de embalsamento? Porque elas esqueceram ou não acreditaram que Jesus ressuscitaria. Se elas fossem lá com fé, elas tinham gritado para os discípulos: ei, ele
Ele disse que ao terceiro dia ia ressuscitar. Vamos lá, porque chegou a hora. É mais ou menos assim. Lembra quando ele ressuscitou a Lázaro? Ele não pediu para tirar a pedra. Vamos correr e tirar a pedra para ele, porque se nós tirarmos a pedra, ele vai sair. Não, elas não foram com essa fé. E quando elas chegaram lá, elas ouviram a seguinte frase: porque buscais o vivente no meio dos mortos. Sabe o que aquele anjo estava dizendo? Vocês estão buscando a coisa certa, mas no lugar e no momento errado. Se ele disse, creia. Se ele falou, ele vai fazer. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele disse que ressuscitaria, porque vocês vieram aqui no sepulcro embalsamar o corpo dele. Não procure Jesus em lugares errados, em momentos errados. Porque elas estavam buscando a coisa certa, mas no lugar errado, no momento errado. E para surpresa delas, elas olharam no sepulcro e verdadeiramente confirmaram que Jesus não estava mais lá. Sabe o que eu acho mais interessante? É que a suficiência daquilo que nós precisamos para o nosso interior está em Jesus. Sabe por que elas foram lá no sepulcro embalsamar? Porque elas estavam sentidas com a morte. E elas queriam, de alguma forma, mesmo depois da morte, agradar aquele que libertou, que curou, que salvou. Elas queriam fazer alguma coisa boa, mesmo não acreditando que ele ressuscitaria. Só que quando elas chegam lá, que elas olham no sepulcro, Jesus não está mais lá. E por que ele não estava mais lá? Porque ele havia ressuscitado. Ele se entrega, mas ao terceiro dia ressuscita. E quando elas olharam, Maria olha do lado, ela vê um jardineiro, talvez com alguma peça de mexer com jardim, um rastelo, alguma coisa. Talvez com a roupa de jardineiro. Ela olha e diz assim para o jardineiro: você, ô jardineiro, sabe me dizer o que aconteceu com esse sepulcro? Porque nós viemos aqui embalsamar o corpo de Cristo e ele não está mais aqui, jardineiro. Sabe quem era o jardineiro, igreja? Jesus. Pastor, por que ela viu Jesus com roupa de jardineiro, vestido de jardineiro? Por que ela identificou Jesus como jardineiro? Porque foi num jardim que nós caímos. Pois foi exatamente em um jardim que nós se levantamos. E sabe o que eu acho mais interessante? É que ele disse assim para a mulher: não me toque. Vai adiante de mim e leva a notícia de que as minhas promessas não caem por terra. Aleluia. Diz para os meus discípulos que eu vou encontrar com eles. Pastor, porque no jardim a mulher está recebendo a oportunidade de levar as boas novas. É porque no jardim a mulher levou a notícia errada e disse para o homem: come, não vai acontecer nada com a gente. E o peso daquela queda veio sobre a mulher.
Aí Deus se levantou e disse: pois vai ser dela que vai nascer aquele que vai resolver o problema do pecado. Vai ser da semente da mulher. E o inimigo tentou por todas as vezes matando os homens. Só que ele esqueceu que não ia vir pelos homens, ia vir pela mulher. E ele diz: vai agora aos meus discípulos, leva a notícia correta, leva a notícia certa, de que eu estou vivo. E as mulheres correram, ansiosas, e chegaram aos discípulos, ajuntou eles e disse: o mestre está vivo. Alguns não acreditaram, correram no sepulcro. Quando chegaram lá, só encontrou, irmãos, o lençol, aleluia, dobradinho, como dizendo assim: estive aqui, mas não estou mais, já fui. Glória, Jesus Cristo está vivo. E porque Ele está vivo, essa noite nós estamos aqui reunidos para adorar e bendizer ao Teu nome. Você pode levantar uma da sua mão e dizer: eu te glorifico, Jesus, porque o Senhor ressuscitou para me justificar. Aleluia. A justificação, igreja, estou terminando, ela é tão forte, tão poderosa, que eu anotei aqui alguns benefícios da justificação. Quando você lembra que você está justificado, porque você crê em Jesus Cristo, porque você se entregou ao Senhor Jesus. O primeiro benefício, grava no seu coração agora. O primeiro benefício da justificação é que nós conseguimos ter paz em meio às guerras. Sabe o que é ter paz em meio às guerras? É você descansar o seu coração em Deus. Em meio a todas as lutas que você enfrenta, todos os inimigos que se levantam de um lado e de outro, quando você lembra que você é justificado, você tem paz com Deus. Olha o que diz Romanos capítulo de número 5: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você quer ter paz no seu interior? Tenha fé em Jesus. Porque o primeiro benefício da justificação é que ela nos traz paz com Deus. Irmãos, Isaías capítulo de número 53, verso 4 diz que Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pastor, quer dizer que eu tenho paz com Deus porque alguém foi castigado? Sim. Jesus recebeu o castigo para você ter paz. Então sossega o teu coração, acalma a sua vida. Eu vou dizer assim para você entender: relaxa em Deus, pelo amor de Jesus Cristo, porque maior que o teu pecado é a justificação que Ele traz. Maior que as suas dores é saber que um dia nós estaremos com Jesus Cristo, e não vai ser os meus erros que irão me parar aqui, porque de fé em fé nós vamos avançando, crendo e tendo paz com Deus. Tenha paz na tua alma, em nome de Jesus Cristo. Oh, glória. Além de a justificação trazer paz, ela também nos torna íntimos e amigos de Deus. Oh, meu Deus do céu. Irmão, olha para mim, pelo amor de Deus. Quem ia para o inferno, condenado, sem esperança, sem vida, agora se torna amigo de Deus.
Deixa eu te falar algo muito sério. Porque para amigo, você pode contar segredo. Não é para qualquer um que você conta segredo, sabia? Para colega, você dá bom dia, boa tarde e tudo bem. Mas para amigo, você chega e fala: ouça um segredo meu. E olha o que Tiago nos diz no capítulo de número 2 e o verso de número 23, perdão. E cumpriu as escrituras que diz: e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, por isso foi chamado amigo de Deus. Sabe por que o diabo não quer tirar o seu dinheiro? O diabo não está nem aí com o seu dinheiro. Ele não está nem aí com a casa que você tem, com o carro que você tem. Essas coisas para o diabo, irmão, não é isso que ele quer, tocar na sua fé. É na sua fé, sabe por quê? Porque quando ele abala a tua fé, o teu relacionamento com Deus, a tua amizade com Deus começa a entrar em perigo. Só que a Bíblia diz que Abraão foi justificado. Não, oh meu Deus do céu. Irmão, Abraão não estava no tempo da graça. Jesus ainda não havia morrido. Como foi que ele foi justificado? Ele foi justificado porque um dia ele ouviu dizer que Deus matou um cordeiro lá no Éden. E ele acreditou naquele cordeiro que foi morto. E a Bíblia diz porque ele creu em Deus, ele creu no que Deus fez, ele acreditou que o que Deus tinha para ele era o melhor. Ele acreditou tanto, que um dia ele subiu no Monte Moriá com o filho dele e disse: Deus, eu creio tanto, porque se eu não crer eu morro, eu vou entregar o meu filho. E quando ele foi entregar o seu filho, Deus falou: olha ali do lado, Abraão, o que é que tem ali? Tem um cordeiro, pega e mata no lugar do teu filho, porque eu sei que você crê em mim. A justificação é tão poderosa que ela nos torna amigos de Deus. Pastor, mas e a minha falta? Está justificada. Creia no sacrifício de Jesus, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu estou terminando. O terceiro benefício da justificação é que ela nos abraça de misericórdia. A justificação ela é tão poderosa que nós somos abraçados pela misericórdia. Escuta isso. Não são pelas obras da justiça que houvermos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O terceiro benefício é que quem está justificado porque foi abraçado pela misericórdia. Pastor, o que é misericórdia? Misericórdia. Miserê é miserável, córdia é coração. Então é o miserável e o coração. Quando você diz: Deus, me cobre com a tua misericórdia, você está dizendo para Deus: Deus, pega esse miserável pecador e acha um espacinho no seu coração para mim. Me coloca dentro do teu coração, me coloca dentro dos teus projetos, me deixa envolvido com os teus planos. Eu não sei viver, como nós cantamos aqui essa noite: Tu és o meu respirar. Oh meu Deus, eu não sei viver sem a tua misericórdia. E deixa eu te dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ei, seja abraçado pela misericórdia hoje e saia daqui diferente. Aleluia. Aleluia.
Eu sinto a graça de Deus aqui. Aleluia. Aleluia. Oramanderegue assumi andaraias. Iramandarabasure me que andará. Essa é a noite de nós sairmos abraçados com Deus dessa casa. Essa é a noite de nós nos levantarmos diante dessa situação e dizer: eu não estou aqui porque eu mereço mesmo, mas eu estou aqui porque eu fui justificado. E sai da frente, Satanás, porque eu vou em frente. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é o céu. Eu falei sobre 3 benefícios. Agora deixa eu falar sobre uma responsabilidade. A justificação requer fé. E fé é o nosso maior desafio. Porque quando eu falo de fé, eu não estou dizendo eu creio em Jesus da boca. Porque, irmão, você já reparou que quando você vai evangelizar alguém, a primeira coisa que ele fala é: eu creio em Deus? Sim ou não? Todo mundo fala: eu creio em Deus. Não, eu creio em Jesus. Mas a vida dele está totalmente fora daquilo que Jesus ensinou. É uma fé tão fingida. E Deus já tinha revelado na palavra que haveria gente assim. Porque ele revela para Isaías: esse povo só me adora, eles só creem em mim da boca para fora. Mas a vida que eles vivem é totalmente contrária àquilo que eu ensinei. Então, para você receber esses benefícios aqui, você precisa crer. E crer, irmãos, é viver conforme. Deus te trouxe aqui para animar a sua fé, para restaurar a sua fé, para dizer para você: o que eu quero de você é que você creia em mim, que eu tenho poder para te ajudar, que eu tenho poder para te livrar, que eu tenho poder para fazer, e que eu tenho poder que já fiz. Porque a gente às vezes acha que é testado para ter fé naquilo que Deus já fez. Você está enganado. O primeiro teste que Deus faz com você para ter fé é se você crê naquilo que Ele já fez. Então, quando Ele entregou Jesus lá na cruz para morrer no nosso lugar, a gente precisa sempre estar olhando para a cruz e dizendo: eu creio que da cruz vem vida. Eu creio que o sangue de Jesus me purifica. Eu creio que a igreja nasceu na cruz e eu faço parte da igreja. Eu creio. Ninguém arranca isso de mim. Porque se você crê naquilo que Deus já fez, você está capacitado para crer naquilo que Ele ainda vai fazer. Seja restaurado pela palavra essa noite, em nome de Jesus. Receba força em nome de Jesus. Receba graça em nome de Jesus. E pelos olhos da fé eu vejo correntes caindo, sendo quebradas. Toda sentença de morte está sendo anulada agora. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro pelo poder da palavra vida. Eu declaro restauração sobre a vida deste povo. Em nome de Jesus Cristo, levante a sua mão e receba. Receba! Receba! O Espírito Santo de Deus está aqui essa noite. Enquanto você com as mãos levantadas adora, Ele te toca, Ele te restaura, Ele te anima, Ele te levanta.
Treremandaraega soreme. Eramandorae. Aleluia. Eu estou encerrando. Uma vez Deus levantou um homem. E esse homem, ele era muito perseguido pelo diabo. Só para os irmãos terem uma ideia, ele orava muito. Mas às vezes ele não recebia a presença de um anjo. Muitas vezes ele recebia a presença de demônios no quarto dele. Ele foi um santo homem de Deus. E parte da sua obra e de tudo aquilo que ele fez, o resultado é nós aqui hoje. Em meados de 1500, Deus levanta um homem lá na Alemanha, por nome Martinho Lutero. E a biografia de Martinho Lutero conta que ele estava orando ao Senhor. E ele sentiu um arrepio no seu corpo e uma presença negra invadiu o quarto. E ele ficou travado. E aquele espírito tinha um rolo na mão. E ele pegou, irmãos, e abriu o rolo na frente de Martinho Lutero. E disse para Martinho Lutero: desiste dessa obra. Para de fazer o que você está fazendo. Porque olha como foi a sua vida. E começou a mostrar todos os pecados de Martinho Lutero. E disse: você pecou aqui, você errou aqui, aqui você caiu, aqui você falou o que não era para ter falado, aqui você fez o que não era para ter feito, aqui você olhou para o que não era para ter olhado, e pá. E conforme ele ia falando, o espírito de Martinho Lutero se agitava e ele se sentia muito pressionado. Mas Martinho Lutero, irmãos, naquela visão, ele viu que naquele rolo, pastor Antônio, na última linha, tinha uma linha em branco. Quando ele olhou aquela linha em branco, irmã Leda, o espírito dele se sacudiu. E ele disse: é verdade, eu caí, eu errei, eu falhei. Mas o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. E aquele espírito saiu da frente dele como uma fumaça. E um rolo inteirinho de pecado foi apagado com uma linha com o sangue de Jesus Cristo. Ah, Jesus. Jesus te ama. Jesus me ama. E essa noite nós estamos justificados diante do Senhor. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar a Ele.